a terapia e como ela se diferencia de outras abordagens. Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a terapia, a psicanálise e a psicologia e qual a diferença que existe entre elas. A psicanálise é um método aonde veio de Sigmund Freud, ele que desenvolveu esse método para entrar no inconsciente através de conversas, de escuta ativa, para entender da onde vêm os seus traumas, tristezas, melancolia e tantas outras coisas que te trazem tudo isso que você sente hoje. E ele diz o quê? Que tudo está lá dentro do seu inconsciente. E o que é o inconsciente? Muita gente não sabe. Nós temos o consciente, que é isso que você está pensando, falando, ouvindo. E o inconsciente é uma parte guardadinha dentro de nós, onde guarda nossas memórias, dores, traumas, arquivos. Tudo está lá dentro do nosso inconsciente. E através desta conversa, onde você pode se abrir abertamente para contar seus pensamentos, suas dores, tristezas. E nessa escuta, o psicanalista vai escutar e ouvir detalhes e te dar o quê? Direcionamentos, mostrando o que você está pensando, o que está trazendo do seu inconsciente para você tomar consciência de tudo isso, aquilo se desfazer. A psicologia é uma abordagem onde ele trabalha muito a sua mente no aqui e agora, no hoje, o seu comportamento. Por que você está tendo ansiedade, depressão? Então, como mudar o seu comportamento para que aquilo também possa se desfazer? E ele utiliza testes, técnicas, para que você consiga realmente caminhar para outra direção, mudando o seu comportamento. Essa é a técnica da psicologia. E qual a diferença, então, da terapia? A terapia ou a psicoterapia são técnicas, abordagens técnicas e terapêuticas, onde a gente usa métodos, usa algumas técnicas para aliviar suas dores, ir lá na raiz emocional dos seus problemas. Técnicas como respiração, técnicas também como aromaterapia, cristais. E aqui no meu consultório eu uso muito a técnica do Reiki, que é uma técnica milenar japonesa onde a gente utiliza a energia das mãos para alinhar os seus chakras. Você já ouviu falar de chakras? Chakras são pontos de energia que a gente tem ao longo do corpo. Eu gosto de trazer que eles são como fossem ralinhos. Às vezes eles estão entupidos, às vezes estão liberando demais. E o que acontece? Quando existe esse desequilíbrio, a gente se sente mal, tem ansiedade, pensamentos que não nos deixam, insônia, mal-estar, problemas físicos, emocionais, tristezas. E quando a gente equilibra esses chakras, você se sente muito melhor, se sente mais seguro, mais confiante, as dores às vezes vão embora. Então, o que acontece? Essa técnica do Reiki ela é poderosa. E eu tenho até uma cliente que ela vive me mandando mensagem: Lízia, dá uma olhadinha nos meus chakras se eles estão equilibrados. Por quê? Começa a acontecer alguma coisa na casa dela e eu tenho uma técnica que eu meço os chakras também. Se estão em equilíbrio, se estão desalinhados, se algum deles está em desequilíbrio. E quando começa a ter problema na casa, problema no relacionamento, brigas lá com o marido, com a filha, ela já me manda uma mensagem dizendo: Lízia, dá uma olhadinha nos meus chakras. Eu equilibro os chakras e existe uma paz na casa dela. É maravilhoso. Então, se você quer conhecer mais sobre o Reiki, comenta aqui para mim. Eu queria saber mais sobre o Reiki, sobre os chakras, que eu faço um vídeo falando de cada chakra, para que ele serve e o que o desequilíbrio pode causar na sua vida. E também eu trabalho muito aqui no consultório com outras técnicas, como a PNL, que é uma programação neurolinguística para mudar o seu pensamento, com forma prática, com algumas técnicas aqui. Eu uso a hipnose também. Você já ouviu falar sobre a hipnose? A hipnose é uma técnica onde a gente faz um relaxamento profundo para conseguir acessar esse inconsciente e da onde está vindo a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua depressão. Por quê?
pode estar vindo lá do seu passado, quando você era criança. Então a gente volta nessa memória, ressignifica, não apaga. Não existe esse negócio de apagar a memória. Ela ressignifica para que você se sinta mais leve, ela neutraliza essa memória, para que essa memória não te cause dor. E você vai estar 100% consciente. Não existe esse negócio de vai dormir para sempre ou não vai saber o que você está fazendo. Isso não existe. Isso daí é coisa de filme. Então, o que você vem conhecer? A hipnose, para você entrar nesse relaxamento e conseguir acessar essas memórias que hoje, por causa de alguns gatilhos, o que são gatilhos? Coisas que muitas vezes um cheiro, uma lembrança, uma frase pode gatilhar aquilo e te traz todo esse mal-estar. Então, muitas vezes a gente acha que deixou a dor, a tristeza, os traumas lá para trás. E quando a gente vai carregando, chega uma hora que explode isso dentro da gente. Então, comece a olhar, não deixe que a crise tome conta de você. Uma outra técnica que eu uso aqui no consultório que eu gosto demais é a constelação familiar. O que é a constelação familiar sistêmica? Dentro de você, dentro de nós guardamos 7 gerações. Olha isso, dentro do nosso DNA, dentro das nossas células. E o que acontece? Muitas vezes a gente repete padrões inconscientemente que a gente não sabe da onde vem. Sabe coisas que você não sabe de onde vem? Parece que nada dá certo na minha vida, meus relacionamentos não dão certo, eu tenho alguma doença que ninguém nunca teve. Ou repete também as doenças, sabe aquele negócio? Ah, meu avô tinha pressão alta, meu pai tem pressão alta, eu tenho que ter pressão alta? Não tem que nada, não tem que repetir esses padrões. E muitas vezes, para a gente se sentir pertencente, a gente sentir que a gente é da família, a gente precisa repetir esses padrões. E existem coisas ocultas que estão dentro da nossa família que a gente nem sabe. Coisas lá dos nossos antepassados que existiu um desequilíbrio. O que é um desequilíbrio? Pode ser um excluído, uma pessoa que foi embora, uma que foi mandada embora, um aborto, algo que aconteceu significativo dentro da sua família. E você vem para equilibrar tudo isso. E começa a repetir padrões e você nem sabe o porquê. Então, através da constelação, nos é mostrado no campo mórfico-genético, a gente chama, aquelas dinâmicas que estão ocultas, que você nem sabe o que é. E quando traz para a luz, aquilo se alinha, se estabiliza e você consegue liberar tudo que você carrega que não é seu. E muitas vezes a gente carrega coisas que é da nossa mãe, do nosso pai, quer salvar a mãe e o pai. Só nos faz com que a gente carregue mais e mais peso e a nossa vida não anda para frente. Então, quando a gente se liberta os nossos pais, os nossos antepassados, a gente consegue ir para frente, consegue caminhar. E muitas vezes, de forma inconsciente, a gente fica olhando lá para trás. E quando você olha para trás, não consegue ir para frente. E muitas pessoas me perguntam, a constelação tem alguma coisa a ver com o espiritismo, que mexe os bonecos e não sei o quê, e fala com o avô, fala com o bisavô que já morreu? Não tem nada a ver com o espiritismo. A gente trabalha com energia. Dentro de você existe essa energia dos seus avós, seus bisavós, então a gente trabalha com a energia que eles carregam, que você carrega, que transforma ali nos bonequinhos. Então quando você fala, né, a gente trabalha com algumas falas e fala lá com o bisavô, a gente não está falando com ele, está falando com a energia. E quando essa energia que está dentro de você é liberada, você se sente mais saudável, mais feliz. E as coisas começam a acontecer na sua vida. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a constelação ou sobre qualquer outra técnica que eu utilizo aqui no consultório, quiser conhecer um pouquinho mais, e você me pergunta, Lízia, como é que você pratica isso daí, né? Como é que eu faço? Eu vejo, primeiro a gente faz uma sessão de avaliação, que é uma sessão mais completa, mais longa, onde eu faço várias perguntas para mim estar vendo quais técnicas você vai precisar no processo de terapia. O processo de terapia ele é personalizado para você. E também se você quiser vir na terapia só para desabafar, para conversar, para falar um pouco sobre você, porque hoje nós sabemos que está difícil falar com qualquer pessoa. E certas coisas a gente não consegue mesmo falar com o marido, com a mãe, com a irmã, com a amiga,
Por quê? As pessoas querem sempre estar ajudando, elas julgam, querem estar te ajudando, resolvendo seus problemas. Não é isso que você quer. Você quer um local seguro, tranquilo, sem julgamento. Então vem conversar, desabafar, tirar esse peso que está acima de você. Vem aprender um pouquinho mais sobre as técnicas de terapia. E se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aqui para mim, dá o seu like e comenta aqui para mim. Quero saber mais sobre a terapia ou sobre a constelação, sobre a hipnose, que eu faço um vídeo especialmente para você.